Boa noite. Está começando agora mais um Ideias da Aldeia. Eu sou Vássia Vanessa e hoje vamos conversar com a escritora Florentina Esteves, que é acriana e autora dos livros O Empate, Enredos da Memória e Direito e Avesso. Boa noite, professora. Boa noite, Vássia. Eu, inclusive, lhe chamei de professora, né? Preciso até lembrar um pouco essa história, né? A senhora se formou em filosofia, foi professora durante muito tempo, secretária de educação também, né? Foi. Em que momento a senhora se descobriu escritora? Quando eu me aposentei, que eu não conseguia ficar longe das letras, que eu tive um trauma tão grande quando eu me aposentei que eu caí em depressão. Tive que me cuidar, tive que me tratar por depressão, pelo trauma que eu fiquei quando deixei de lecionar. Então, como eu não podia ficar longe das letras, eu comecei a escrever. Eu já tinha uma tendência de família. Meu tio, Miguel Ferrante, é escritor, minha prima é escritora, Glória. Glória Pérez. Glória Pérez, é. Então, por uma tendência de família, eu me descobri escritora para não perder o contato com as letras. Professora, voltando a essa experiência que a senhora disse da importância de ser professora, né? A senhora passou mais ou menos uns 10 anos lecionando no colégio acriano, né? Foi. E assim, eu particularmente conheço pessoas que foram alunos seus e alunas, né? E que me parece que a senhora era uma professora que marcava muito, né? Que teve uma importância muito grande, né? Como é que era lecionar, né, numa cidade como Rio Branco na década de 50? Olha, você falou marcava muito. Eu acredito que marcasse porque eu era muito exigente. Agora, além de ser exigente, eu fazia questão de ser justa. E os alunos reconheciam isso. Então, eles sabiam que quando eles levavam uma nota baixa, é porque não tinha outro jeito. E quando eu exigia alguma coisa, é porque realmente era justo. Então, isso marcou. Então, várias e várias vezes eu encontro na rua pessoas que foram alunos meus na época. Oh, professora, mas a senhora me marcou muito e tal. E até no Rio de Janeiro, uma vez o Elcio Martins, não, Edilson Martins, me encontrou num restaurante. A senhora marcou muito a nossa geração e tal. Então foi isso. E ser professora aqui naquela época era bom, porque não havia a indisciplina que tem hoje em dia. Hoje em dia, com dificuldade, você mantém a disciplina. Na época, não. Apenas com o prazer de assistir à aula, os alunos já ficavam atentos, quietos, e retribuíam aquele empenho, aquela dedicação do professor. Como é que era visto, né, nessa época assim, a história do Acre? Porque década de 50 ainda muitas informações ainda vinham de fora, né? Como é que era tratado isso aqui dentro das escolas, professora? Olha, Vássia, lamentavelmente eu não tenho muito a te dizer, porque minha disciplina era francês. E eu me envolvia tanto com a minha disciplina que perdi um pouco de contato com as outras. A imprensa... inclusive, é um bom exemplo, né? Quer dizer, você aprendia francês, que era uma língua muito característica da Europa, né? Que era uma cultura que vinha da Europa, e você, de repente, estava aprendendo francês aqui, né? No norte, num estado bem afastado, né? É verdade, mas fazia parte do currículo. Na época fazia parte, hoje não, já saiu. Hoje tem inglês, tem espanhol, mas na época tinha francês. Então, eu me envolvia tanto com a minha disciplina, me aplicava tanto, eu tinha tanto prazer em ensinar, que eu me distanciava das outras. A imprensa não era tão presente como é hoje. Tinha um jornalzinho, olha lá, que era o Rio Branco, na época do governo, do território, que era território. Só passou para estado depois. Então, eu me envolvia tanto que ficava sem tomar muito conhecimento do que acontecia por aqui. Professora, além desses livros que eu citei, né, a senhora escreve semanalmente uma crônica no jornal Página 20, né? Exato. Essa obrigação de escrever com regularidade, ela ajuda ou atrapalha no processo de criação? Ajuda. Ajuda porque eu fico tão envolvida, querendo tanto achar um bom motivo, uma boa história, uma boa crônica, que eu fico sempre pensando nisso.
e sai naturalmente. Já aconteceu da senhora, assim, tá chegando o dia de entregar a crônica no jornal e bater aquele desespero que a crônica não está pronta e a senhora não sabe ainda sobre o que vai escrever? Eu sou precavida. Eu tenho crônicas escritas guardadas para esse momento. Ah, gavetas, né? Professora, em Enredos da Memória, a senhora lembrou de personagens que fizeram parte da história do Segundo Distrito, né? Uhum. A dona Iaiá, o Raimundo Doido, né? Raimundo o Doido. poeta Juvenal. Juvenal. Né? Essa coisa das lembranças, né? Elas são uma ferramenta importante para o escritor? Eu tenho a impressão que depende do escritor. Porque uma vez, uma amiga minha que também é escritora, virou-se para mim e disse assim, mas isso aqui é muito saudosismo. E ela não se prende ao passado. O livro Enredos da Memória são memórias. E que me prendem ao passado. Então, eu acho que depende muito do escritor. Aquele que gosta de rever o passado e aquele que não toma conhecimento. Para mim, funciona. Até os 10 anos, né, a senhora viveu, morou no Hotel Madrid, né, que era um ponto, que era no Segundo Distrito, né, e que era um ponto de encontro de intelectuais, Exato. de artistas da época. Né? Exato. Que importância teve essa vivência num lugar como esse, né, no Hotel Madrid, para a sua literatura, né, que teve e que de repente ainda tem? Olha, quem me marcou foi o Juvenal Antunes, porque ele morava no Hotel Madrid. E eu encontrava com ele todos os dias, todas as horas. E ele, quando ia declamar suas poesias, que muitas vezes ele fazia poesias ali naquele momento. Não tinha escrito e estava repetindo, não. Fazia ali naquele momento, de improviso. E muitas vezes ele me chamava, vem cá, Florentina, vem escutar isso aqui. Mas primeiro você vai dar uma risada comigo. Olha, começa assim, ha, 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 e crescendo até o mais agudo. Então, ele me marcou com a poesia dele. Tinham também os jornalistas, né, que passavam mas por ali. eu não tinha tanto contato com os jornalistas, eu tinha mais contato com ele. E essa lembrança, assim, que a senhora guarda do Segundo Distrito dessa época, professora, lembrando esse período e olhando para toda essa história, o que passou e o que é hoje, né? Como é que a senhora avalia? O que mais marca? Como é que a senhora vê o Segundo Distrito hoje? Olha, houve uma época em que o Segundo Distrito era um pesadelo, porque estava tudo desmoronado, tudo em ruínas, não havia mais nada do que foi antes, que o Segundo Distrito superava o Primeiro Distrito no comércio, nas famílias, nas distrações, na tentame, no cinema, ele superava. Mas, de repente, o pessoal começou a descobrir que o Primeiro Distrito era mais alto, não tinha alagação, e era lá o Palácio do Governo, e foram se mudando. Conclusão, caiu em desgraça praticamente o Segundo Distrito. Tudo desmoronado, tudo em ruínas, nada do que era continuava sendo. E nesta época eu senti muito. Tudo que eu escrevia fazia menção a isso, pedindo para que se reformasse, se remodelasse, se recuperasse o Segundo Distrito. Mas aí veio o Jorge Viana e fez isso. Então, hoje, é um prazer andar por aquela frente do Segundo Distrito, aquela rua que chama Eduardo Asmar, mas que na minha época chamava Rua da Frente, e que hoje eu só chamo de Rua da Frente. Então, aquela Rua da Frente é um prazer andar por ela. Hoje em dia, uma boa relação de cultura se acontece lá. Porque eles fazem encontros, as pessoas vão para passear lá, já vale a pena o Segundo Distrito. Um pedacinho da história da cidade. Um pedacinho da história da cidade, exatamente. Professora, a gente vai fazer um rápido intervalo, mas a gente volta logo. Isso. O Ideias da Aldeia vai parar um pouquinho, mas a gente volta já conversando com a professora Florentina Esteves. Logo, logo.
Bom, estamos de volta conversando hoje com a escritora Florentina Esteves. Professora, a gente estava falando no bloco anterior sobre essa questão das lembranças do segundo distrito, do Hotel Madrid. A senhora acha que o Acre do passado é mais inspirador do que o Acre hoje? Acho. Porque ele ainda estava muito impregnado daquele sentimento de civismo da Revolução Acreana. Ainda estava muito impregnado. Muita gente da Revolução Acreana ainda vivia, ainda trabalhava. O Acre ainda estava sendo construído. Precisava, então, de muita emoção. A palavra é essa, muita emoção para aquela criação. Então, eu acho, realmente. Agora ele está mais cosmopolita. Como escritora, né, e como cidadã, como é que a senhora desenharia um Acre mais inspirador? Pergunta difícil de responder, porque, na verdade, tanto os poderes públicos quanto as pessoas ligadas à cultura se esforçam muito para fazer disto aqui um lugar que possa ter nome. Uhum. Então, fica difícil, porque o esforço que fazem deve ser reconhecido. Qual a sua maior emoção como escritora? Foi escrever Enredos da Memória. Porque exatamente essa volta ao passado. Ao né? passado, porque foi meu primeiro livro. Uhum. E eu revolvi todo o meu passado e passado do Acre naquelas histórias. E como professora? Como professora, havia uma uniformidade, porque como eu procurava ser muito justa e ao mesmo tempo muito exigente, não sobrava espaço para devaneios. Eu estava sempre muito envolvida. Mas eu recebia de retorno dos alunos o estudo, a atenção, o reconhecimento. Valia a pena ser como eu fui. Eu não seria diferente hoje se eu voltasse a ser professora. A senhora acha que, eu vou falar agora com a escritora, né? A senhora acha que o escritor escreve para si mesmo ou para os outros? Eu escrevo para mim mesma. Os demais, alguns, eu sei que há uma dualidade nisso. Alguns escrevem para os outros. Ainda ontem à noite, numa revista Época, eu estava lendo sobre isso. Alguns escrevem para os outros e outros escrevem para si mesmos. Eu escrevo para mim. Porque o prazer que eu tiro de escrever, de dizer aquilo, já me satisfaz. Escrever é fácil, professora? Olha, eu tenho um professor chamado Ivan Proença, que ele repete uma frase que alguém disse, eu não me lembro mais quem foi que disse, que ele repete: ser escritor é fácil ou é impossível? Então, Victor Hugo. Talvez Talvez. Foi ele, né? Não lembro. Ou é fácil ou é impossível. Então, para mim, pretensiosamente, é fácil, né? Que dicas, professora, a senhora daria para, de repente, quem está começando, quem tem inspiração? A senhora falou, por exemplo, no primeiro bloco, a senhora disse que desde muito pequena, né? E eu me lembro que eu entrevistei a senhora há uns 4 anos, e a senhora tinha dito isso, né? Que no primário já tinha uma inclinação para as letras, né? Na sua opinião, tendo como base a sua própria experiência, ser escritor é uma coisa que nasce com a pessoa ou a pessoa pode construir essa carreira? A pessoa pode vir a se tornar um escritor, com disciplina, enfim. Quais são os elementos que fazem um escritor? Vamos dizer que ser escritor parte de uma semente. Porque se também você não tiver aquela semente para germinar, para frutificar, você não chega a lugar nenhum. Então, parte de uma semente. Mas, se você não se dedicar, você não chega a lugar nenhum. Tem que se dedicar, tem que estudar e tem que ter, regra número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ler. Ler, beber dos outros aquela experiência e aquela beleza que você também quer construir.
ler. É o principal. Ler muito. Que livros a senhora acha que seria o livro que não poderia faltar para uma pessoa que tem essa pretensão, por exemplo? Que não poderiam deixar de ser lidos pelos nossos jovens, pelas pessoas que, enfim, que aspiram a ser, de repente, escritores? Eu tenho 2 ou 3 escritores brasileiros, não vou me referir aos estrangeiros, que também tem muitos bons, 2 ou 3 escritores que não poderiam jamais deixar de ser lidos por quem se arvora a ser escritor. Um é Graciliano Ramos. Outro é Guimarães Rosas. Que maravilhoso também, né? Maravilhoso também. E o outro é aquele que morreu recentemente, como é o nome dele, meu Deus? Comunista. Jorge Amado? Jorge Amado. São os 3 que eu considero. A senhora, como é que a senhora avalia a leitura no país, professora? Uma tristeza. Uma tristeza, ninguém lê mais, Vássia. Tudo é televisão. A pessoa fica horas e horas e horas em frente à televisão, se abobalhando. A senhora acha que esse quadro pode ser revertido como, professora? Só tem um jeito: obrigar a ler. Porque se for espontaneamente, não se consegue. A senhora acha que funciona? Pelo menos tenta levantar aquela vontade de ler, pelo menos. No seu caso, como é que a leitura surgiu na sua vida? Surgiu espontaneamente, porque eu via também exemplos. Minha avó era uma leitora inveterada. Ela, quando não tinha mais o que fazer, ela deitava na sua rede, na hora da sesta, com um livro na mão. Então eu tive esse exemplo da minha avó. Minha mãe seguiu o exemplo da minha avó. Então, com este exemplo, já me despertou. E depois disso, como não havia televisão, como não havia todas essas distrações que nós temos hoje em dia, o que tinha para fazer aqui, o quê? Era uma cidadezinha pacata, não tinha nada. Então, ler era uma grande coisa. Não havia luz, até tarde. Então, eu botava uma vela ou um candeeiro na beira da cama para ler. Ler e ler. Se eu ia brincar na casa de uma colega, e por acaso via um livro por ali, acabou essa brincadeira. Parava para ler o livro. Parava para ler o livro. Professora, a senhora falou uma coisa interessante, né? que é um dado que a gente vê repetido por pessoas que trabalham na área de incentivo à leitura, que é a importância que tem o exemplo em casa. Né? A criança que cresce vendo os pais lendo, né? Vendo o livro como uma parte importante do dia a dia. Né? Agora, indo para a escola, né? Qual é o papel do professor nessa questão de incentivar a leitura? Né? O que ele pode fazer? O que ele deve fazer? Olha, eu sei de programas que já procuram levar a isso. É quando levam a escola, chamado amigo da escola, que ele então vai lá, conta histórias e procura incentivar. Para que a criança se interesse pela leitura, não adianta somente o chicote, a chibata. Tem que ser o encantamento também. Então, alguém mostrar para ele como é bonito, como é agradável, para que ele, de livre e espontânea vontade, vá buscar a leitura. A senhora acha que nesse jogo do incentivo à leitura vale tudo? Por exemplo, importa ler ou você tem que estar preocupado com o que a criança vai ler? Olha, eu tive uma experiência que pode me dar esta resposta. Na minha época de criança e de adolescente aqui, não havia livrarias. Ou melhor, havia uma livraria que depois fechou, chamada Primavera, do seu Diógenes, da dona Zizi Oliveira. E a sua escolha para ter livros a ler era muito limitada. Então eu lia de tudo, o que presta e o que não presta. O que é bom, o que não é bom. Isso me valeu. E essa medida do que é bom e o que não é bom, professora, quando é que ela surge? Só depois que você adquire o espírito crítico, através de muita leitura e do estudo da literatura. Onde é que entra o gibi na formação de uma criança?
o gibi entra como detonador, que levante em você a vontade pelo imaginário e pela leitura. É o detonador. Professora, como é que a senhora avalia a produção literária aqui no Acre? A gente pode dizer que existe um movimento acriano de literatura? Existe uma literatura acriana? Eu acredito que sim. Eu acho que nós temos bons escritores aqui. Eu fico até com medo de citar, porque receio de esquecer algum. Mas nós temos uma Laélia Rodrigues, que é uma excelente escritora. Nós temos a minha amiga Terezinha, que faleceu, que foi minha aluna. A Robélia, também, uma excelente escritora. E é como eu digo, eu tenho receio de ficar citando e esquecer algum. Então, esses e muitos outros. A senhora acompanha o surgimento de novos escritores? Acompanho. Assim, dentro do Brasil mesmo? Acompanho. Qual a avaliação que a senhora faz da literatura que está surgindo nova? Ela é nova realmente? Não. É difícil fazer alguma coisa de novo em literatura. Mas eu sinto que ela está meio empobrecida. Já não tem mais aquele vigor, aquela força de uma literatura de um Graciliano Ramos, por exemplo. Professora, eu lembro que nessa entrevista que a senhora deu outras palavras, a senhora disse que o Acre, que é um dos temas muito fortes na sua literatura, né, tanto na prosa quanto na ficção, ele estava entranhado na senhora, né? É difícil falar sobre essa relação com o Acre, por exemplo. Me impressionou muito quando eu li o romance O Empate, a linguagem, sabe? Como a senhora conseguia escrever o ritmo da fala do seringueiro, né? O ritmo do passar do dia no seringal. Né? Me impressionou demais isso. E isso, assim, depois, quando eu vim conhecê-la, né? A sua formação foi um tempo fora daqui do Acre. Né? A senhora tinha informações, inclusive, da Europa. Né? Como é que foi descobrir esse universo e conseguir traduzir ele tão bem sem estar lá dentro, né? Sem ter ido a um seringal de repente? Olha, eu tenho a impressão, é difícil a gente fazer uma avaliação exata disso, mas eu tenho a impressão que isso me veio da infância, de duas fontes. Uma, o Hotel Madrid, porque no Hotel Madrid se hospedavam os seringalistas, que traziam aquela vivência de seringal para a gente conhecer. E eu lidava com eles. E outro, uma empregada doméstica que nós tivemos, que era seringueira, e que resolveu sair do seringal e veio se empregar como doméstica na nossa casa. Então ela contava todas aquelas histórias de seringal e eu ia sorvendo aquilo com uma ansiedade muito grande. Então, eu tenho a impressão que foi dessas duas fontes. Professora, esse ano a senhora foi indicada, né, começou a fazer parte da Academia Acriana de Letras. Sim. Né? Qual o significado que isso tem para a senhora? Olha, eu tenho uma qualidade ou um defeito. Eu não sou vaidosa. Então, realmente foi uma honra, eu gostei. Mas isso não me deslumbrou, não. Não me deslumbrou. Porque há tanta gente tão boa ou melhor do que eu, que não está lá, que não me deslumbrou, não. Agora, eu gostei e fiquei honrada com isso. Que histórias a escritora Florentina Esteves ainda quer escrever? Olha, como eu estou muito envolvida com minhas crônicas, por enquanto eu só estou pensando nelas. Não pensei ainda em outras histórias para escrever, não. De repente elas viram um livro, né? Professora, eu queria agradecer muito a sua presença aqui no programa e dizer que foi muito bom ter aqui com a gente. Olha, Várcia, você especialmente me é muito cara. Obrigada, professora. Bom, a você que nos acompanhou nas 22 cidades do Acre, uma boa noite e até o próximo programa.
Boa. Cuidar Pensar. dos dentes,